Boa tarde, professor. Meu nome é Guilherme Augusto e eu vou falar sobre o People CMM. Primeiro eu vou dar uma introdução com a definição, depois eu vou um pouco além, falando um pouquinho sobre os níveis de maturidade e falar um pouco sobre a importância dessa gerência de pessoas. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar que eu estou com um pequeno roteiro aqui do meu lado, que eu não quero me perder muito bem, minha dicção também não é tão boa, então eu peço desculpa se eu parecer muito robótico ou algo muito roteiro mesmo, porque eu realmente não quero errar e me perder muito. Já foram muitas tentativas essa tarde fazendo essa gravação, desde ontem na verdade. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de deixar claro que o CMM ele vai ser uma referência desenvolvida para poder orientar a melhoria contínua da gestão e do desenvolvimento do capital humano dentro dessas organizações. O objetivo ele vai ser sempre aprimorar a capacidade de força de trabalho para que a pessoa possa atingir suas metas de negócio de uma forma mais eficaz. Mas é preciso entender que, essencialmente, no do setor da tecnologia, as pessoas elas representam a parte mais valiosa e mais estratégica dessa organização. A gente tem que levar em consideração que a nossa capacidade ela vem não só do quanto a gente aprende, mas sim o quanto a gente tende a melhorar conforme a gente vai avançando nos estágios desses People CMM, no caso. Essa estrutura ela vai estar desenvolvida em 5 níveis de maturidade, e elas vão funcionar como estágios sequenciais de evolução. Em cada nível ele vai refletir um avanço na sofisticação das práticas de gestão de pessoas de forma essencial. Cada estágio ele vai se construir nas bases anteriores, de forma progressiva, garantindo uma progressão lógica e sustentável. Além disso, esses níveis vão incorporar conjuntos de práticas específicas, chamadas de áreas de processo-chave. Quando essas práticas são implementadas de maneira consistente e eficaz, a organização é capacitada a ascender para o próximo nível de maturidade, otimizando seus processos de atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Agora a gente vai iniciar com os níveis em si. O primeiro nível a gente tem o inicial, onde as práticas de gestão de pessoas eles são predominantemente inconsistentes, reativas e desorganizadas. As ações são tomadas de forma improvisada e muitas vezes respostas a crises ou necessidades imediatas. O sucesso, quando acontece, ele vai ser frequentemente resultado de esforços individuais isolados ou de circunstâncias fortuitas, sem um processo replicável, ou seja, vai ser algo baseado completamente na sorte, algo inconsistente, como eu disse. Bom, o exemplo prático disso vai ser, por exemplo, um desenvolvedor ele vai encontrar um bug e aí ele vai passar dias, horas tentando resolver ele, mas como ele não tem o conhecimento e ele também não tem uma mentoria, tampouco um treinamento para poder superar essa adversidade, ele vai ficar preso nesse negócio aí por um tempo indeterminado, até que pode até comprometer o prazo do projeto ou do software. Já no segundo nível do People CMM, a gente tem o gerenciado, em que a gente observa o surgimento de um controle mínimo sobre as práticas de gestão de pessoas. Essas práticas elas começam a ser estabelecidas, ainda de forma rudimentar, no âmbito de projetos ou de equipes específicas. O principal foco agora ele vai ser atender às necessidades básicas do pessoal, como contratação, gerenciamento de desempenho e a oferta de treinamentos pontuais. Um exemplo disso seria mais ou menos como se uma equipe de front-end indica a necessidade de seus membros aprenderem um novo framework JavaScript, mas em vez de uma abordagem individual em que a própria equipe ela se prontifica um de cada vez para poder conseguir se qualificar para esse framework, a gente vai ter a equipe trabalhando como um só e organizando, por exemplo, um workshop interno, ou a própria empresa adquirir um curso um curso online para poder classificar essas pessoas para essa atividade. Embora não seja uma iniciativa padronizada para toda a organização, já existe um esforço coletivo e gerenciado. No terceiro nível definido, a gente vai ter uma padronização em uma estrutura e uma escala organizacional. A gente vai ter que a gestão de pessoas, nesse caso, já vai estar em um patamar maior de formatização. Todos os processos vão ser padronizados, documentados, e eles já vão transcender as barreiras de projetos individuais. Isto é, eles não estão mais focados
só em pequenas atividades que venham a ocorrer com o tempo, pequenos projetos, pequenos entregas de software. Eles querem muito mais que isso. O enfoque ele vai se destacar no desenvolvimento sistemático das competências da força de trabalho e paralelamento dessas competências com os objetivos estratégicos da empresa. Um exemplo prático disso seria um sistema de gestão de desempenho que ele é implementado para todos os pessoal de TI da empresa. Isso é um ciclo de avaliação regular, metas claras e mensuráveis, planos de desenvolvimento individual, para poder guiar mesmo cada pessoa a entregar uma nova faixa de capacitação, para poder medir o quanto essa pessoa ela é capaz para cada trabalho. É algo que realmente foca o futuro. Como eu mencionei, ela é um método progressivo. A gente precisa superar essas pequenas barreiras para poder continuar avançando para os próximos. Já no quarto nível, quantitativamente gerenciado, a gente vai ter que medir o impacto da gerência da empresa no negócio. Ou seja, a gente vai ter que aplicar uma precisão e uma análise de dados muito maior. Nesse momento, a gente já tem que focar agora em ter a avaliação do impacto direto das ações do RH nos resultados do negócio da empresa. Como eu disse, a gente basicamente vai ter que ter um feedback por parte geral de todos os membros dessa empresa, e a gente precisa encontrar quem são os melhores jogadores e os piores. Isso é, a gente precisa encontrar, por exemplo, o melhor desenvolvedor, o pior desenvolvedor, e encontrar uma linha de raciocínio em que ambos possam se ajudar, porque de nada adianta você ter o melhor jogador em um time e o pior em outro, ou ambos em um mesmo time e de uma forma em que existe uma distância tão grande, esse intervalo seja tão grande entre eles, que qual o sentido de eu deixar esse pequeno performador aqui nesse time se ele não consegue subir, se ele não consegue melhorar, se ele não consegue se destacar de forma alguma. Então a gente precisa ter uma métrica melhor para saber quem sai, quem vai entrar, quem precisa de treinamento, quem não precisa de treinamento e quem precisa ser bonificado pelos seus esforços contínuos. Já no quinto nível em otimização, a gente já chegou no ápice do People CMM. A gente vai ter um estágio em que agora a gente não está mais correndo atrás de erros, a gente está prevenindo eles, a gente está antecipando tudo e a gente está operando um ciclo de constante melhoria e inovação. Um exemplo prático, por exemplo, seria a gente já oferecer novos programas para aumentar as habilidades do nosso pessoal, uma empresa que já tenha um feedback completo, uma empresa que consiga reduzir aquela rotatividade chata de pessoas, que consiga contratar pessoas completamente competentes para tais tarefas, e até treinadores, mentoria, treinamento, cursos se preciso. A gente já vai poder disponibilizar tudo que seja necessário para que o ambiente de trabalho e essas pessoas que estão ali presentes, elas possam de fato exercer a profissão delas de uma maneira em que a gente não seja mais classificado como uma empresa não só incompetente, como nós vamos continuar. Agora a gente tem a indiscutível importância do People CMM no software. Compreender o People CMM é fundamental, porque no processo de gerenciamento de pessoas, as pessoas elas são o nosso maior trunfo. As equipes elas são bem gerenciadas, competentes e altamente motivadas, não apenas melhoram a qualidade do software, entregando produtos com menos falhas e mais alinhados às necessidades, mas também elas elevam significativamente a produtividade, assegurando que os prazos e os orçamentos sejam consistentemente cumpridos. Ao investir e evoluir através do People CMM, as organizações conseguem reduzir drasticamente o turnover, que seria esse que eu falei, que é a rotatividade chata do pessoal, que é vital para poder reter os melhores talentos e evitar a perda custosa de conhecimento institucional. Isso se traduz em um planejamento e gerenciamento de riscos mais eficazes, pois a liderança tem clareza sobre as capacidades de equipe e de onde investimentos em capacitação são necessários. Mais do que isso, o movimento fomenta uma cultura de excelência, onde o aprendizado contínuo e o desenvolvimento profissional e o reconhecimento de mérito, eles são pilares. E basicamente a gente está só afirmando que não adianta a gente ter os melhores processos de desenvolvimento se a organização não puder dispor das pessoas certas e devidamente capacitadas para poder executá-las com maestria. E isso é o People CMM.